Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Bendito seja o nome do eterno e poderoso Deus, nosso Pai. Ele, por sua infinita graça, nos concedeu esta oportunidade e nós voltamos apresentando o programa Fé Perfeita, que é um programa que traz uma mensagem que, sem dúvida alguma, é uma mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala em precursar a segunda vinda, você pode parar e observar. Não existe salvação sem Salvador. Não existe cura sem o curador. Não existe uma mensagem precursora sem aquele que faz o papel do precursor. Deus enviou um profeta para esta geração, cumprindo aquilo que ele houvera prometido. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do dia grande e terrível do Senhor. Esta escritura se cumpriu nos nossos dias. E hoje, como está acontecendo nos nossos programas, nós estudaremos uma mensagem com o título Quem é Deus?, pregada pelo profeta William Branham em 1950. Esta mensagem está à disposição a todos os nossos amigos telespectadores. A escritura usada foi São Lucas, capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amigo telespectador, gostaria de falar com você sobre quem é Deus. A Escritura, a Bíblia Sagrada, diz que Deus é Espírito. Gostaria que você lembrasse São João, capítulo 4, verso 24. Espírito não tem carne, não tem ossos como nós temos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39 a 45. Você vai ver Jesus dizendo que um espírito não tem carne e não tem ossos. Então, a gente começa aqui dizendo, vamos limpar o conceito de Deus ser uma personalidade, como a Igreja Católica mostrou ao povo um velho barbudo. Deus é um espírito. Mostrar Deus na figura de um velho é uma mentira. Deus é o eterno. Eterno quer dizer sem princípio e sem fim. Deus é invisível, disse a Bíblia Sagrada, que Deus nunca foi visto por homem algum. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho
foi quem o revelou. O Filho é a revelação do próprio Deus, é a imagem do Deus invisível, diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Então eu gostaria de fixar aqui estes pontos. Há tantas escrituras que definem Deus para nós. Deus é um espírito infinito, invisível. Infinito, Jeremias 23, verso 24. Ele enche os céus e a terra. Deus é invisível, nunca foi visto por homem algum. Deus é amor. Deus é perfeição. Deus é infalível. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Preste atenção que em nenhum lugar diz tripotente, trisciente e tripresente. Então, a princípio, já aqui na nossa conversa, derrubamos uma teoria em que Deus são 3 personalidades. Quando disserem para você que Deus são 3 personalidades, a pessoa que está lhe dizendo isto não tem o menor conhecimento de quem é Deus. Aliás, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 19, diz que: crês tu que há um só Deus, fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. Veja só que o diabo, o pai da mentira, até ele sabe que não existe 3 pessoas. Ele criou a doutrina da Trindade, o diabo, e enganou esta multidão de pessoas que carregam a Bíblia e, ao invés de dirigirem sua vida e sua fé pelo que está escrito, dirige a sua vida e sua fé pela ideia, que foi um conceito de modificação do paganismo para se agregar ao cristianismo, por filósofos, por pessoas que discutiam classicamente teorias que não estão fundamentadas nas Escrituras, mas que era tradição romana. Nós estamos de volta, então, aqui estudando quem é Deus. Sendo Deus infinito e um espírito invisível, querendo Deus se revelar ao homem, a primeira coisa que ele deixa o homem ver da sua divindade é o halos, que é chamado de logos. É um halo de luz que é chamado de logos, que é o atributo expresso que saiu de Deus. Esta luz, então, se pudermos chamá-la, chamaremos de seu filho. Ou seja, porque é aquilo que se desprendeu da invisibilidade e se tornou visível. É um halo de luz. Este halo de luz aparece no princípio da Bíblia, no meio da Bíblia e vai até o final. Então prestem atenção que este halo de luz, ele vai condescender, ele vai visitar o povo de Israel como aquela coluna de luz que guiou Israel do Egito até a Palestina, e mais tarde este Deus invisível vai se tornar carne. Então, é onde Paulo e João disseram. João disse: nossas mãos tocaram a palavra da vida. Este é Deus. O resto é engano, e engano é diabo, não é Deus. Então, essas doutrinas que trabalham a hipótese de 2 personalidades ou 3 personalidades, elas estão extintas da Bíblia, e tudo que está fora da Bíblia deve ser considerado anátema. Então prestemos atenção. Este halo de luz, mais tarde se tornou carne. João descreveu este halo assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era a luz que veio alumiar o mundo. É só ler o Evangelho de João, capítulo 1, que você entenderá claramente isso. Se alguém propuser a você, como Filipe propôs a Jesus: Senhor,
mostra-nos o Pai, para que então estejamos satisfeitos, que isto nos baste. Jesus respondeu a Filipe e responde a você: olha, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Este é o Evangelho, capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do versículo 6. Você tem esta conversa maravilhosa de Jesus com Filipe, e você tem então que Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai estava no Filho. Este é o grande mistério. Não é o mistério de 2 ou 3 pessoas separadas. Então nós estamos olhando quem é Deus. Deus é um Espírito que se revelou aos homens através de Jesus Cristo, e quando cumpriu aqui o propósito de sua vida, que era dar sua vida por pecadores como eu e você, então ele agora volta para a invisibilidade, e quando se manifestou a Paulo, se manifestou aos apóstolos do Pentecostes como uma coluna de luz. No Pentecostes, línguas repartidas como fogo. A Paulo, uma luz mais forte do que o sol que o lançou por terra. Este é o Deus da Bíblia. Agora, se você crê no Deus do catolicismo, do romanismo e do protestantismo, que infelizmente carregam a Bíblia, mas não podem ver porque estão cegos, eu não posso senão dizer a você: examine as Escrituras, porque nela está a vida eterna. A gente começa falando que Deus é fé, e fé é uma coisa simples. Fé não é uma coisa imaginária, não é um mito. Fé é algo que faz você mover, é um dom, é uma dádiva de Deus. Fé, para se ter fé, é assim: eu poderia mover o meu dedo. Veja, é simples. Por que eu movo o meu dedo? Porque eu creio que eu posso mover o meu dedo. Se eu não crer que eu movo o meu dedo, eu não posso movê-lo. E assim é a fé. A fé remove montanhas. Jesus disse: se você acreditar e disser para uma montanha: mova-te e lança-te no mar, e não tiver dúvida em seu coração, aquilo se fará. Então, quando você fala em fé, a primeira coisa que as pessoas trocam é entre fé e milagre. Milagre é algo que acontece no momento. Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então você tem paciência para esperar no Senhor. A fé é algo tão simples. Quando você tem fé na palavra, porque a gente precisa ter fé em alguma coisa. Há muitas pessoas que têm fé na Senhora da Aparecida, outros no Padre Cícero, outros acreditam em 3 pessoas, mas essas não são fé segundo as Escrituras. Quando você tem fé segundo a palavra, é tão simples. Veja só, por exemplo, Moisés levantou uma serpente no deserto porque o povo de Israel estava murmurando, estava reclamando. Então Deus permitiu uma grande quantidade de cobras que mordiam as pessoas e elas morriam no deserto. E Deus falou a Moisés que Moisés levantasse uma serpente e disse: diga ao povo, preste atenção, diga ao povo que quando eles olharem para esta serpente de bronze que você vai levantar, ali então o veneno das outras serpentes estariam aniquilados. Veja, eles não tinham que tomar nada, eles não tinham que pegar nada, eles não tinham que implorar por nada. Era simplesmente o fato de olhar. Quando nós resolvemos acreditar naquilo que Deus fala, então aquilo que Deus fala, ele é responsável. Deus não é responsável por você fazer desafios, trazer dinheiro, fazer fogueira santa e não sei o que mais, e comprar rosa ungida e não sei o que, essa bobajada que estão apresentando na televisão. Deus é responsável
simplesmente por sua palavra. É tão simples que os milagres acontecem. Por exemplo, através do profeta Eliseu, foi enviado a Eliseu um rei ou um general da Síria, que era um homem leproso. E ele pensou que quando ele chegasse lá na casa do profeta, o profeta ia colocar um tapete, ele se ajoelharia, o profeta colocaria a mão sobre ele e diria um monte de coisas e clamaria e faria um sacrifício e ele voltaria purificado. Vejam como é simples. O profeta disse: vai e diga para ele se lavar 7 vezes no Jordão. E então ele ficará curado. Ele ficou revoltado. As pessoas querem complicar a fé. Era simplesmente o fato de ir no Jordão. Pergunto, você já não viu na televisão e na igreja um monte de gente bobo atrás de uma água do Jordão? Água do Jordão não faz milagre nenhum. Sabe, olha, eu trouxe água ungida do Jordão. O que tem água do Jordão? É uma água como qualquer outra água. O que levou Naamã a ser curado não foi a água do Jordão, foi a obediência àquilo que Deus houvera mandado ele fazer. E aqui, Deus nos manda fazer apenas uma coisa: crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer que Jesus é o Cristo que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, tem perdão. As pessoas não creem nisso, elas complicam, elas criam doutrinas, elas vão às igrejas, elas defendem igrejas, mas não creem naquilo que Jesus falou. Porque crer não é o fato de professar com os lábios: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Crer é o fato de obedecer. Veja, olha, quem creu que a serpente poderia curar era só olhar. E o problema estava solucionado. Quem crê que é o fato de ir lá, como foi o profeta Eliseu, e se banhar, a lepra desaparece. Quem crê que pode dizer a uma montanha: mova-se e lança-te no mar, dê tempo, porque isso estará resolvido. Se você crê nesta manhã que a Bíblia é a verdade, você obedecerá a cada coisa da Bíblia para a sua própria salvação. Aí você diz: pastor, eu preciso vestir comprido, ter o cabelo comprido. Olha, escute só. Vestido comprido, cabelo comprido, não fumar, não beber, não prostituir, comprar e pagar, ser honesto, isto não quer dizer que você é salvo. Você pode fazer todas essas coisas e ainda não crer na palavra. Você se veste porque se gosta, ou porque é uma tradição, ou porque você tem vergonha de mostrar seu corpo. Eu quero saber se você se veste, ou tem seu cabelo, ou não fuma, ou não bebe, ou não prostitui, porque você crê que Deus disse que você não deveria fazer isso. Então, quando você crê, você tem Deus. Você está olhando pela fé naquilo que Deus tem falado. Este é o Deus da Bíblia. Agora, você pode ser membro de uma igreja, você pode até estar fazendo uma negociata, porque infelizmente o mundo religioso está cheio de comerciantes da fé. Eles vêm e dizem: se você trouxer um dinheiro, uma oferta, fizer um desafio, Deus vai te dar uma fortuna, Deus vai te dar um carro, uma casa, e vai fazer essas coisas. Tudo isto é negócio, isto não é fé em Deus. Fé em Deus é: você é ofertante, porque a Bíblia diz que você é ofertante. Você é dizimista, não é porque o pastor te convenceu a ser dizimista, porque a sua fé que leva a crer na palavra, e esta palavra no princípio era o verbo é palavra. E o verbo se fez carne, era Cristo, a palavra. Se você crê em Jesus, então você obedece. Jesus disse: quem é filho de Abraão faz as obras de Abraão. Se você é filho de Deus, você fará as obras de Deus. Você perdoará, você amará, porque estes são os atributos do próprio Deus. Essas são coisas verdadeiras. Você pergunta: você crê em cura divina? Veja aqui a escritura que nós lemos. Olha, depois de concluir Jesus o discurso, eu estou falando da mesma maneira que Jesus falou.
o servo de um centurião que estava doente. Então o centurião chamou alguns judeus e os judeus vieram a Jesus para pedir que Jesus fosse curar o servo do centurião. O enredo desta história é: chegando Jesus próximo de Cafarnaum, lá veio os servos daquele centurião dizer o que o centurião pensava a respeito de Cristo. Disse os servos do centurião, ele nem mesmo veio porque ele disse: eu estou enviando os meus servos por não encontrar dignidade para estar em tua presença. É bom que você se lembre que não tem homem algum que seja digno. Você precisa encontrar o seu lugar, como este centurião nos dá um exemplo. Não é porque você faz alguma coisa. O centurião era um homem temente. E aqueles judeus vieram a Jesus e disseram: vá curar o servo dele porque ele é um homem digno. O que ele fez? Aí ele construiu para nós uma sinagoga. Ele protege e abençoa a nação dos judeus. Ele tem, então, um respaldo a seu favor. Mas o centurião reconheceu que estas coisas não o condicionaria como um homem digno diante de Deus. Você pode dizer: eu dou dízimo, eu vou à igreja, eu sou crente. Isto não te condiciona como uma pessoa digna. Então, quando ele reconheceu a sua indignidade, não é porque o que as pessoas pensavam de bem que ele houvera feito que o tornou digno. Então ele enviou outros mensageiros e dissera: olha, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas eu sou um homem que tenho autoridade para dizer aos meus soldados: vai, e vem, e ele vem. Então, se tu disseres uma palavra, você precisa crer na palavra de Jesus. Aqui, ó. Sabe? Deixe a sua impressão que você é uma pessoa muito boa. Eu sou muito religioso, eu sou muito crente. Deixe isso de lado e creia naquilo que Jesus vai dizer. E ele disse: se tu disseres uma palavra, meu criado será curado. Por quê? Porque eu digo a que ele vai, ele vem. Ele sabia que Jesus era um homem que tinha autoridade sobre demônios. Quando Jesus diz: perdoados são os teus pecados, os pecados estão perdoados. Lembra do homem que desceu numa corda pelo telhado e Jesus olhou para ele, aquele aleijado, e disse: teus pecados são perdoados. Todo mundo questionou, disse: quem é que perdoa pecado? Só Deus, mas ele era Deus. E nós estamos falando aqui quem é Deus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Ele vem e perdoa pecados. Pode as pessoas questionarem como for, o que ele perdoa está perdoado, não importa qual seja o pecado. E aí ele disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? E o homem se levantou. E há muitas pessoas que não creem em cura divina, como nós ouvimos um testemunho recente dos médicos dizerem: a medicina não crê em milagres. Ora, a medicina é composta de homens que, na verdade, não podem crer em milagres, mas não podem explicar os fenômenos sobrenaturais que acontecem na mão deles, na frente deles, diante dos olhos deles, em paciente deles. Estas coisas são incontestáveis. E eu pergunto: o que são médicos? Será que, na verdade, são deuses? Não, a Bíblia diz, lá no capítulo 13, verso 4, são homens como nós que não sabem nada. Na verdade, eles estão limitados. O que é que um médico faz? Ele pode cortar, mas quem vai cicatrizar aquele corte? Ele pode engessar seu braço, mas quem vai fazer os ossos novamente se juntarem? É a vida. E sabe quem é a vida? É Deus. Então Deus é curador, Deus é salvador, Deus pode dar a você o que ninguém pode. E tem uma coisa que eu termino este programa dizendo: olha, vida eterna, você não sabe o que é. Você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, embaraçado com coisinhas aqui desta terra. Vida eterna. Concluo esta mensagem dizendo: desta maneira, você precisa de Deus ou você perecerá.
nós precisamos que Ele diga a nosso favor, como Ele disse, quem crer em mim tem vida eterna, passou da morte para a vida. Crer, mais uma vez lhe digo, é obedecer. E se você obedecer, então você vai deixar para trás esta velha vida e se renderá aos pés de Cristo e pedirá seu batismo, sepultará seu passado e terá um começo que salta desta vida quando os seus olhos aqui se fecharem para um corpo celeste transformado e depois para um glorioso para a vida eterna. Quer aceitar o Senhor Jesus? Quer aceitar sua cura agora pela palavra? Quer orar junto comigo? Jesus me disse, tudo quanto pedirdes, crendo, receberás, e eu vou pedir por você. E se você crer, você vai me obedecer, você vai obedecer a palavra, você vai se batizar e ser salvo. Então fechemos os olhos e assim nós terminamos esta programação. Pai, eu venho orar e pedir por aqueles que creem, por aqueles que sabem que só o Senhor é Deus, que a medicina falha, que a advocacia falha, que os juízes falham, que os homens falham, que a ciência é falha, mas que o Senhor é o autor da vida, o autor da ciência, o autor da sabedoria, é quem tem controle de todas as situações, o Senhor é quem pôde fazer esta maravilha que é o universo e que é o ser humano. Eu peço a solução dos problemas, a cura para os enfermos nesta hora, a libertação de oprimidos do diabo, que diabos e demônios sejam afastados, para que as pessoas possam te abraçar e crer que o Senhor perdoa pecados e que elas possam ter vida eterna. É minha oração, é o meu pedido para todos em nome de Jesus Cristo. Amém.